Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Luke. Aqui é o Gustavo Bocha. Aqui é o Estranho. E per aspera ad astra. Jack is made of stardust. Jeff is made of stardust. Jim is made of stardust. Joe is made of stardust. Olá, todos, sejam bem-vindos ao Mangá ao Quadrado de número 225. Tudo bem com vocês? Sim. Tudo Passaram bem a semana? Opa. Maravilha, este é já dito o Mangá ao Quadrado de número 225, que será faz tempo eu acho, mas será um reenquadrado, correto? Não, um mangá enquadrado. Ai, caralho, mano, eu não consigo mais. Eu não sei mais nada do nome desses quadros. Este será um mangá enquadrado, correto? Exato. O que é um mangá enquadrado, Estranho? Mangá enquadrado é quando a gente pega um mangá e fala dele do começo ao fim, com spoilers, que é aquela conversa que todo mundo que lê o mangá quer poder ter e não tem, porque todos os outros lugares na internet você não pode falar spoiler, porque vai atrapalhar a experiência dos outros. Não, aqui é pra quem leu mesmo, não leu vaza. Exatamente. De vez em quando a gente, não, vai ter uma partinha sem spoilers. Eu não quero ficar pisando em ovos com Kanata no Astra. Eu acho o mangá excelente, já foi recomendado aqui no Mangá ao Quadrado, nas recomendações. Leiam e aí voltem pra escutar esse podcast, beleza? Beleza. Nesse mangá, inclusive, acho que é muito difícil uma sessão sem spoiler, porque ele tem tanto foreshadowing e coisinhas dos twists que vai ser muito frustrante ficar falando do começo sem falar no que ele vai render. Mas no geral todo mundo aqui recomenda Kanata no Astra, né? Sim, são 5 voluminhos só, é facinho de ler, rapidinho, então sem problemas. Antes de começar, que dá um pouquinho de contexto pessoal de cada um com o mangá, uma coisa que a gente sempre faz aqui. Como é que você ia ser o Kanata no Astra, Bocha? É do Kenta Shinohara. É basicamente. Tipo, só saiu ali lá no Mangá Update e você, porra, eu tenho que ler essa merda agora. Tipo, a nova mangá do cara de Sketch Dance. Nossa, eu preciso ler essa merda. É isso. Faz sentido. Eu sou uma pessoa simples. Luke, mesma coisa, eu imagino, mas só que mais forte, imagino eu também. Exatamente. Eu fiquei ansioso pra sair escrevendo esse mangá. Nossa, quando saiu o anúncio que a vez ia fazer, puta merda. Demorou um tempinho pra eu ficar feliz com isso, porque demorou um tempinho até sair capítulos, mas pra gente. É até um ponto interessante que esse é um mangá que, em teoria, você podia ler legalmente, contanto que você fingisse ser americano. Mas exato, você podia ler legalmente. O que não é muito difícil, né? Mas basicamente isso. Eu vi que era um mangá novo do Kenta Shinohara. Fico até feliz que a gente tá falando do Kenta Shinohara no mangá quadrado. Não é a forma que eu mais gostaria que isso acontecesse, obviamente, mas... Vai demorar ainda pra ter um enquadrado de Sketch Dance, provavelmente. Com certeza. Eu acho que nunca vai ter, no caso. Acho que nunca, não consigo no caso. Você leu de recomendação do Luke? Foi. Basicamente, eles estavam falando muito... Na verdade, não só o Luke, né? Nosso grupo de amigos como um todo ali. Quem tava lendo tava falando, nossa, esse último capítulo, hein? Nossa, saiu esse twist novo aqui, caraca, tá muito bom. Eu, caralho, tá, vamos ler essa merda, vai. E aí eu li e realmente estava bom. O Astra Lost in Space, né? Como foi nomeado pela Visa, é o que a gente chama de mangá xodó do grupo aqui, né? Tipo, é um mangá que todo mundo leu, todo mundo acompanhou aqui, teve essa experiência. Eu acho que foi o último que cheguei nos atuais pra acompanhar com você. Eu quase maratonei o mangá inteiro. E foi mais por forçação do Luke do que de qualquer outra pessoa. Mas vamos comentar então do mangá como um todo. A gente provavelmente vai comentar ele planeta a planeta, né? Do jeito que o mangá funciona, dá pra fazer isso e ainda comentar os personagens, porque é desenvolvido um por planeta, né? Mas eu queria comentar um pouquinho de forma geral do mangá antes, porque talvez um dos aspectos mais interessantes, no final das contas, é essa mescla de gêneros que Kanata no Astra é. O que vocês acham disso? Até o mangá chamou atenção a isso uma hora ou outra, né? Eu adorei essa parte. Essa é uma das gags favoritas minhas, né? Que é quando eles estão avaliando lá que o fungo é fungo e predador, é planta e animal, né? E o Luca tá falando, essas coisas que chegam próximas da zona cinza, né? São sempre... Você precisa se preocupar com uma definição, né? Tipo, homem, é menino e menina, planta, animal, sci-fi de sobrevivência ou mangá de comédia.
Exatamente. E Kanata no Astra é exatamente isso, né? O termo que ele usa é thriller de sobrevivência sci-fi e um mangá de comédia que aquece o coração. Uma curiosidade que eu tenho é como isso é comparado com Sketch Dance, Luke, se você quer fanzaço, porque o que eu sei de Sketch Dance só de fundo é que ele é meio drama, meio comédia também. Sim, ele é principalmente mangá gag, mas ele tem... É um mangá gag que tem espaço pra fazer quase o que ele quiser, mas uma das poucas coisas que ele não podia fazer é uma viagem espacial, então foi isso que ele foi fazer aqui. Uma trivia é que Kanata no Astra é no futuro de Sketch Dance. Em teoria é no fundo do nosso planeta, em teoria o Sketch Dance está no nosso planeta, né? Mas o cientista que tem um easter egg. O cientista que inventou os easter eggs é filho do Chuma Sensei. Inventou o easter egg não, inventou o negócio lá de transporte. Tem tipo um leakzinho com Sketch Dance em Kanata no Astra. Uhum. Mas sim. O estilo de humor de Kanata no Astra é bem parecido com o Sketch Dance. Realmente, se você for ler, você vê que é o mesmo autor fazendo um tipo de piada igual. Só que é, obviamente, menos focado nas piadas do que Sketch Dance. Um detalhe é que, como eu li Sketch Dance foi um mangá que teve um roteiro muito elaborado no mangá gag. Até pros capítulos mais gag, ele fazia, tipo, uma coisa muito estruturadazinha. E tinha sempre um capítulo de mistério e tudo mais, ele construindo pra um twist. E eu sinto que ele tava muito se segurando em Sketch Dance. Ele quis muito fazer uma gacha de replot com um follow-up. E conseguiu, né? Porra, Kanata no Astra é cheio disso. O Kanata no Astra, ele é bem... Ele é um mangá que foi bem planejado desde o começo, assim. Eu consigo ver objetivo em tudo que aconteceu, sabe? Então, eu não consigo pensar em nenhuma coisa que, putz, isso aqui apresentou, mas não levou em lugar nenhum, sabe? Até as coisas que talvez eu não tenha gostado, pelo menos narrativamente serviu, sabe? E tem coisas que eu não gostei nesse mangá. E mesmo de feeling, assim, nem tudo tem um puta... Não payoff, mas tipo, um puta foreshadowing, sabe? Alguns personagens, alguns desenvolvimentos meio que surgem ali. Mas o feeling que dá é que nunca parece que foi algo que ele inventou na hora, sabe? Sim. Sempre dá a sensação de que, porra, todos os personagens ele sabia desde o começo o papel de cada um, né? Talvez até um pouco demais. Eu acho que sim, de certa forma. Até ver o meio micro da coisa, você vê que um capítulo foi muito... Ele tinha ideia exata do que o capítulo queria dizer. Começa mencionando um elementozinho no começo do capítulo pra ele resgatar no final e tudo mais. Sim. Uma coisa interessante pra mim desse negócio dos gêneros que ele acaba atacando, que essencialmente, talvez uma boa forma de recomendar Kanata no Astra é que ele é um survival espaço, né? A gente já comentou várias vezes que desse gênero survival, que parece que ele tem um monte de mangá disso, né? Tipo, de sobrevivência em grupo e tal. E eu acho que eu nunca vi essa abordagem mais cômica pro negócio, de fato, né? Acaba sendo uma mescla bem única no final das contas. E além de ser de fato um bom mangá de survival, que parece que não existem muitos, sabe? Eu não consigo pensar em muitos bons exemplos, não. Eu não consigo pensar em nenhum outro exemplo assim. Eu queria justamente comentar dos gêneros, porque é impressionante pra mim o como ele consegue fazer todos bem feitos. É um bom mangá de comédia, é um bom mangá de survival. O sci-fi é interessantíssimo, sabe? Tipo, os planetas que eles estão... A parte que eu mais gosto, uma das partes que eu mais gosto do mangá são ver os planetas. A ideia que ele teve são muito boas. Sim. O drama, às vezes, tem uns aí que não são tantos, mas a gente comenta um por vez. Do começo aí, antes deles chegarem do primeiro planeta, que tem toda essa apresentação de personagens e tal, e aí eles vão parar lá no espaço e tem esse tchan inicial. O que vocês lembram de achar isso quando vocês leram? O Kanata no Astra, ele funciona de forma geral. Ele funciona muito bem fazendo muito pouco, sabe? Ele é bem simples e direto nas coisas que ele quer fazer. Então, mesmo as personalidades dos personagens, no final, elas são personalidades bem simples e diretas. E esse plot é um plot bem simples e direto, sabe? Crianças estão perdidas no espaço, elas vão pegar essa nave e elas vão viajar, sabe? É simples. Em nenhum momento eu falei, caralho, nossa, eles estão correndo grandes perigos e tal. Não, nunca me pareceu que ele seguiria por esse caminho de mangá. De começo, assim, ele não impressiona por isso, sabe? Pelo plot, pela ideia, pela ambientação. É interessante, é bem construído, mas não é nada que te salta aos olhos, assim. Eu acho que ele acaba saltando aos olhos depois dessa premissa, sabe? Quando começa a surgir convivências, interações, porque pra mim é ali que brilha. A premissa em si, pra mim, é ok, ó. É só pra fazer a história andar.
Mas ele adiciona bastante elementos de mistério logo no começo pra mostrar que as coisas não são tão seguras assim. Então acho que é bom. Não, isso eu achei legal, de forma geral, que ele meio que fazia, muitas vezes, né, principalmente nessa parte do começo, ele fazia um capítulo que era meio tranquilo ali, de interação, convivência, conhecendo as pessoas, sabe? Às vezes tinha um perigo ali leve, né, do planeta e tal, mas era bem leve. E aí, chegava no finalzinho do capítulo, aí tipo, puta, descobrimos que cortaram a comunicação, então tem um assassino aqui. Aí sempre no final aparecia uma coisa meio pesada, e aí logo depois voltava a parte normal, leve. Pois é. Eu concordo com o Bosch, eu acho que mesmo logo de início eles, pelo menos sobre sempre manter o leitor preso na história com uns pequenos mistériozinhos que ele vai plantando cada vez mais e mostrando que, pode ser que tenha alguma coisa maior, sabe? Então, quando o buraco de minhoca surge de novo, você, eita, pô, então tem alguém ali no meio mesmo, aí cortaram um negócio, que nem você falou, é estranho. Sempre teve alguns mistériozinhos que ele foi plantando e bem aos poucos, né? Quanto mais se avança, mais você vê os personagens até pensando, porra, tem muitas coincidências surgindo, esse tipo de coisa. E você vai junto com eles. Isso, se você parar pra pensar, a solução parece até um mangá de detetive, porque explica tudo no final e tá solucionado. Né, mas aí faz sentido. Sim, faz sentido. Faz sentido. E até tem esse valor na releitura de você perceber essas coisas, né, que tudo que ele diz que ele construiu, de fato ele construiu, sabe? Porque no final seria muito fácil ele falar, por exemplo, quando a bola tava surgindo, ela sugou todo mundo, mas a última pessoa é provavelmente o assassino. E eu precisava lembrar quem era a última pessoa e era você. E aí você vai reler e você fala, realmente, era ele. Tá desenhado lá. Tá lá desde o começo. Você vê, tipo, toda a cena tava realmente lá. O Kanata fala que ele virou pra trás pra ver a Ares. Você vê que ele virou pra trás e viu que a Ares tava atrás dele. Sim. Faz sentido ele ter lembrado de tudo. E uma coisinha que joga desde o começo, que é a memória fotográfica dela, vai ser usada pra... Exato. E tem vários detalhezinhos de interação de personagem também que envolvendo o assassino ou essas relações que vão ser mais envolvidas depois, que você vê que faziam diferença e você só não entendia direito ainda. Tem uma parte que o Charles comenta com a Ares, nossa, mas a gente é muito parecido nisso daqui. É como as que a Ares comenta alguma do tipo, é como se não tivesse vidas passadas juntas, sabe? Um detalhezinho que não quer dizer nada, mas eles estão juntos lá e você vê o Chassi feliz por estar junto com ela. Bom, o primeiro planeta, então, que a gente acaba visitando é o planeta alienígena genérico, né? O que você imagina que talvez o mangá todo seria, né? Não tem muita coisa pra comentar, pelo menos desse aspecto. Ou vocês têm? É um genérico legal porque ele não é muito absurdo, sabe? Então você vê uma coisa muito plausível pra gente. Você só vê animais diferentes, plantas diferentes. Eu acho divertido esse lado de exploração. Acaba sendo... É acessível pra gente. Acaba servindo como justamente de escada pra preparar a gente pra as coisas diferentes, né? Então, por exemplo, eles precisam descobrir o que eles podem comer. Então, eles meio que usam lógicas básicas. Então, sei lá, fungo tem uma cara mais que não pode comer, animal tem uma cara que mais pode comer, tem umas frutas, e aí eles usam o aparelho, etc. Então, acaba sendo... O aparelho é muito bom, inclusive. Sempre que aparece um negócio diferente, os caras falam, quantos estados eles programaram aqui, né? Tem um forcome disso. Que se você tem que assar um pouquinho mais isso aqui pra ficar gostoso. Tá mais ou menos assim, sabe? Ele é um bom planeta de construção pro futuro, sabe? Vamos partir do que a gente meio conhece pra ver como que vai funcionar a dinâmica, e aí a gente mete o louco. E até nesse pequeno espaço que era só pra introdução, até ele mexer um pouquinho, pelo menos com meio que a dinâmica do planeta, que logo no comecinho eles descobrem essas plantas paraquedas e é depois resgatado e tem o payoff depois, né? Sim. Um detalhe meio bobinho, mas acho só pra comentar e fazer essa sequência, é que cada planeta é um anagrama de algum termo que vai combinar com o que eles estão fazendo. Coisa mais... o primeiro planeta, se você procurar o nome, eu não lembro o nome, mas é o anagrama Survival. Villavorce. Villavorce Survival, realmente. Realmente. Vão ser todos
assim, um detalhezinho. Tem o mais óbvio é o planeta que se chama Asparide, e ela fala que é o Paradise. Paradise. A gente tá falando, nossa, aqui é o paraíso. That's Paradise. Caraca, eu não tinha percebido isso. Não todo. Tem o Icris, que é Crisis. Que então. É Crisis, é isso que eu tô vendo agora. Depois eu quero pensar. Alguma coisa de Mushroom. Que é o Shumor. E o último é o Galen, que eu não sei o que é o planeta final. Quer falar, como a gente tá no primeiro planeta, a gente pode falar de quem meio já foi apresentado nesse primeiro planeta, né? A gente tem... Exato. Tem alguns personagens que eles nunca são construídos muito completamente, né? Então, por exemplo, o Zack, ele é meio que ele é desde o começo e permanece até o final, sabe? Não tem nenhum twist nele, né? O que vocês acham do Zack? Achei ele muito bom. Ele é muito bom, ele é um ótimo personagem. Mas, porra... Isso que não tem muito pra comentar mesmo. Ele é um personagem ferramenta, né? Ele é um personagem útil. Tipo, ele serve pra... Temos um gênio aqui, temos um piloto, temos um cara lógico, um cara que vai auxiliar o Canastro nas decisões, mas ele não vai tomar, né, o papel principal. Pô, ele acaba sendo um estereótipo de personagem inteligente que parece não ter sentimento, sabe? Acaba sendo meio genérico, mas funciona, sabe? Tem uma personagem legal e tal. É bom, é divertido ver ele interagindo com as pessoas. Ele é um momento que ele é super direto ao ponto e assusta todo mundo, é uma piada boa. Exato, é uma piada boa. Ele é justamente por ser um gênio e muito sério, às vezes ele é engraçado por não conseguir acompanhar os outros nesses aspectos. É bom ver a confiança nele no Kanata aumentando, sabe? Ao ponto que ele logo no começo ele já decide contar pra ele que provavelmente tem um assassino a bordo. Sim. Inclusive, uma das melhores gags do mangá pra mim é essa parte. Que ele chega, Kanata, eu preciso falar algo muito sério com você. Aí o Kanata diz, desculpa, eu fico lisonjeado, mas eu não sou... Não é esse tipo de conversa. Minha gag favorita com ele é quando ele se declara pra menininha. Nossa, essa parte é maravilhosa. Isso pra mim nem é gag, isso pra mim é um momento emocionante. Que ele vai falando e ela, de onde tá vindo esse bombo de informações aqui? O que você tá falando? Eu já te amo faz tanto tempo. Plá, o cérebro dela explodiu literalmente. É muito bom, porque essa altura do campeonato você realmente já tá acostumado com esse personagem desse jeito. E não é o que vem do nada mesmo, né? Esse é o jeito dele mesmo. Tipo, aí é diferente do que você esperava. Você não esperava que ele fosse tão... Ele fosse ser aquele cara que não ligava pra garota e tudo mais. Mas não, ele era só, tipo, não sabia falar direito, então nunca falou pra ela. Mas pra ele tava sempre óbvio. Eu achei até uma subversãozinha interessante, porque normalmente ele até fala que uma promessa de infância, né? E normalmente é a menina que lembra a promessa de infância e o cara que esquece, né? E meio que foi o oposto aqui. Achei que uma subversãozinha interessante aí. É verdade. E nesse planeta, inclusive, é ela que é, né? A gente tem o maior desenvolvimento dela, que é a Kitterie, né? O Kitterie. Kitterie. Ela... Que era mimada e ela descobre que ela não precisa ser mimada, é isso? Ela eu acho interessante um pouco, porque... Desde que ela foi apresentada desde o começo, ela é tsundere. Ela é a personagem estereótipo do tsundere o máximo possível. Só que meio que desenvolve o tsunderesismo dela. Assim, não que engule a explicação, porque eu acho que o passado dela é um passado meio besta, sabe? Tipo, eu fui convidar minhas amigas pra vir pra casa, elas não quiseram vir, e aí eu virei snob por causa disso. É meio besta. Eu acho que é tipo... É o sofrimento que não existiu, né? Tipo, nossa, parece que é um passado sofrido, mas não é um sofrido, né? Não era bem, tipo, que o passado foi isso que causou isso. Isso é só um exemplo de como era a personalidade dela, pra mim. Ela fez isso várias vezes. Então. Mas eu gosto... De todos os personagens que são desenvolvidos, tipo, que tem um twist ou alguma coisa, é o menos interessante até por ser o primeiro, assim. Parece que o autor tava justamente ditando no ritmo que vai ser a história, né? É porque não dá pra fazer todo mundo com o passado super trágico, né? Embora houvesse justificativa pra todo mundo ter. Super trágico, graças ao plot. Existiria uma justificativa, mas tipo, não precisa. O pai não precisava ter todos os pais serem escrotos igual, né? Com sim, eles usavam uma gente diferente. Mas o que eu gosto dela não é nem o passado, é mais como ela acaba, o tsunderesismo dela se incorpora na dinâmica da tripulação e aí fica ok, sabe? Não fica forçado. Porque ela tem, mas ela tem um limite, ela vai ter um limite no tsunderesismo e aí às vezes ela é, tipo, realmente sincera, tem umas interações legais e tal. Então eu gosto o personagem que ela vira. Eu não gosto tanto do conceito dela, mas eu gosto do personagem que ela vira ao longo da história. O conflito dela com o Kanata, tipo, também
mexe nele, na decisão dele de como ser um líder e tudo mais, faz ele pensar que não estava agindo da melhor forma que ele iria vir a agir no decorrer do mangá. E ela é a pessoa que está mais disposta a chamar a atenção disso. É engraçado, porque a gente comentou esses dois personagens aí, o Zack e a Kittery, que não tem tipo um plot twist na personalidade deles, nem nada assim, né? Não tem desenvolvimento profundo, mas só funciona bem na inter-relação entre todo mundo ali, né? Cada dois personagens específicos tem uma forma de lidar e você realmente vê tipo, o grupo crescendo como um todo, né? Não dá pra imaginar o mangá sem um deles dois ali no meio. Todo mundo ali acaba sendo meio essencial, talvez alguém não, e aí a gente fala quando chegar. Nesse começo, meio que já tá apresentado o que tem pra apresentar, tanto do Kanata quanto da Ares, né? Então acho que dá pra gente falar dos dois também. O Kanata tem até a piada que quando tem a cena clássica de introdução de todo mundo, eles pulam ele, isso também. Ele já falou de todo, ele já falou tanto dele. Não, o que eu adoro é que a página é uma página mesmo que tá acabando a cena, e aí você vira a página e ele falando, não, peraí, eu não me apresentei. Aí falou, mas por que você tá gritando? Mundo... Aí fala, tava com a maior cara que tava acabando a cena. É muito bom quando eles fazem essas quebras da cor da parede. Depois de... todo mundo tipo, vai recitando tudo que eles sabem do Kanata, que era muita coisa já. É que ele era o protagonista. Eu achei legal, porque tipo, ele é o protagonista de Shonen, é o protagonista genérico, ele tem essa personalidade genérica de ser o líder, de ser o cara que é o atlético, é o cara que salva as pessoas no momento da necessidade, ele é meio bobão, mas ele toma boas decisões, etc. É um personagem bem genérico. Só que isso funciona bem na dinâmica que é construída, né? Porque como cada personagem tem a sua personalidade, aí todos eles conflitam com esse personagem genérico que ele é e zoa por ele ser esse personagem genérico que ele é, né? E ele tem uma motivação boa e tudo mais, é bem desenvolvida essa personalidade padrão dele. E eu acho que mais do que tudo é feito com carinho, sabe? Com emoção, o personagem, sabe? Ele não... ele é tirado sarro esse negócio dele ser um protagonista de shonen genérico e tal, mas ele é levado a sério na história, sabe? Sim. Ele quer melhorar, ele quer ser um líder melhor e tudo mais. Ele se questiona. Sim. E é legal ver e é legal ver esse desenvolvimento, porque realmente dá pra notar todas as viradas, todos os problemas que acontecem, os acontecimentos que acontecem, que mudam um pouco a forma dele agir, um pouco a forma dele ser o líder, né, de certa forma. Eu acho isso bem legal. Eu ia até comentar isso, que eu acho que ele essencialmente, ele é um personagem, ele não é um personagem redondo, ele é um personagem quadrado, né, tipo, eu não acho que ele tem um arco, assim, eu não acho que ele vai mudando tanto. No começo um pouquinho, até plantar de ele não saber tomar as decisões, mas isso é resolvido rápido. O que acaba mudando e acaba é a interação dele com todo mundo, né? Porque chega uma hora ali no final que tá todo mundo confia 100% nele e aí ele realmente se torna o líder, mas essencialmente ele tem a mesma personalidade desde o começo, sabe? Quando ele pula lá pra salvar a irmãzinha, ele já era aquele personagem. Até quando ele vai pular o negócio ali pra pegar um bandido, ele é esse personagem, sabe? Desde o começo, sempre foi. Mas a forma com que ele interage, o pessoal respeita ele, que molda ele pra ser o líder que ele é. A função dele, ele é um daqueles protagonistas que a função dele é inspirar os que estão ao redor dele e tudo mais. Então você vê cada interação que ele tem com os outros e como ele vai evoluindo os outros personagens junto. É porque eu tô tentando pensar o porquê eu gostei tanto dele. Porque eu odiaria esse personagem em qualquer outro mangá. Então, eu acho que ele funciona bem pela dinâmica dos personagens que estão em volta dele. Então, como todos os outros personagens colocam à prova essa personalidade genérica dele, né? Porque nos Battle Shonen costuma acontecer o contrário, né? O protagonista genérico, ele meio que força a reação dos outros pessoas em volta dele. Ele meio que é o espírito livre e aí o mundo tem que se adequar a ele, né? Então o Luffy, ele faz as coisas do jeito dele e todo mundo tem que seguir. O Naruto faz as coisas do jeito dele e todo mundo tem que seguir. No caso do Kanata, não. Ele tem que se adequar aos outros personagens, né? Porque todos eles também têm personalidade forte. Então eu acho que essa dinâmica ajuda bastante. E eu acho que tem um pouco de evolução, sim, Judeu. Principalmente em termos de como ele faz a liderança. Porque eu gosto, uma das piadas do começo, das primeiras decisões que eles têm que tomar, é que todo mundo tá opinando, e aí ele fala umas 4 vezes seguidas, você tem um bom ponto. E aí, tipo, na última vez alguém fala, você só tá dizendo isso! E aí eu olhei e falei, é mesmo, ele só tá dizendo isso mesmo.
Ou quando ele, no começo ele roubava a dica dos outros, né? Tipo, isso aqui é a dica de sobrevivência número 5. Eu falo, você acabou de roubar a frase do outro cara. E aí, com o tempo, ele vai realmente, tipo, ouvindo o que os outros têm a dizer, ou tomando decisões mesmo, sabe? Partindo, por exemplo, o plano de pegar quem era o bandido no final, né? O assassino no final. Foi um puta de um plano que ele arquitetou e ele levou adiante sozinho, né? Não foi as outras pessoas que forçaram ele a reagir. Sim, eu acho que ele tem alguma evolução. Não é super profundo, né? Tipo, ele não é um personagem 100% diferente, mas ele tem uma evolução. Eu acho que no geral, eu concordo com isso. Que no geral ele é só uma versão bem executada desse tipo de personagem. As qualidades dele não são só ditas, você vê elas acontecendo. Você vê ele evoluindo, você vê ele sendo um bom líder, você vê ele sendo uma pessoa confiável pros outros. Você só não fala, não, nossa, olha como o Kanata é confiável sem ele ter. Você tem razão, né? Porque normalmente um alenzinho assim, quando tem, não, nós somos puta amigos, sabe? É um puta líder, não sei o que. Você não vê isso acontecendo, né? Mas quando chega no final do mangá ele fala, não, a gente é a família, sabe? Nós somos a família. Porra, carrega um peso ali mesmo, né? Você viu isso acontecendo. Você viu ele ajudando todo mundo. Beleza. Quando a gente chegar nesse final, eu quero conversar um pouco sobre essa construção da, entre aspas, família. Eu acho que é interessante discutir um pouco disso. Mas vamos chegar lá. Próximo planeta, então, já podemos ir? A gente não vai falar da Ares? É verdade. É verdade, tem ela também. É porque ela vai receber um twistzinho mais pra frente, mas o twist não envolve a personalidade dela, né? De fato. É engraçado dela meio que ser personagem. Essa escolha é interessante de fazer ela ser o personagem principal pro protagonista, que é o Kanata, né? Sim. Sim, ela é a personagem. É a personagem narradora, né? De quem a gente obtém a vista. Mas eu gosto porque, por padrão, o personagem narrador costuma ser mais apagado, né? Principalmente para poder fazer os outros brilharem. E eu acho que a Ares, ela é mais apagada, mas ela tem uma forte personalidade ali. Ela tem trejeitos, ela tem manias, ela tem formas de lidar que eu acho interessante tudo, sabe? Eu acho super divertido como ela confunde as frases do nada, ela sabe? tem gags próprias, né? Até as próprias gags. Você chama uma hora chama o Zack de mãe. E no comecinho desse. Porque sim, né? Agora que você falou isso, tem razão. E o autor sempre se dá o trabalho de também dar um bom papel. Ela agir na história também, sabe? Vira e mexe, ela tem as sacadas boas, sabe? É ela que percebe sozinha ali que o cara não tava na classe dela, sabe? E que ela lembraria mesmo se ele tivesse, né? Sim. Ela que meio tem a ideia da viagem, né? De ir de planeta em planeta, né? Ela é que tem a ideia de ir aos poucos. Consertar a nave. De consertar a nave também, ela que tem a ideia. Ela move bastante a história. Ela é inteligentinha. E é uma personagem, tipo, simpática na interação com os outros. Você vê ela sendo uma boa pessoa ali. É importante só ter, tipo, uma pessoa assim, muitos conflitos, tipo, pesados e ser só uma pessoa de boa de interagir pra contrastar. É bom, é interessante, sim. Próximo planeta, então. Planeta que, quando eu cheguei nessa parte do mangá, eu falei, tá ok, esse cara, ele sabe o que ele tá fazendo. Essa ideia de um planeta que a espécie que dominou é os fungos, porra, mano, que ideia muito interessante. boa, né? Caralho. Tipo, era o planeta mais memorável pra mim depois que eu li o mangá. Foi uma ideia que ficou realmente marcada na minha mente. Parece que é algo que veio tipo, dos clássicos, sabe, de sci-fi. Parece que foi algo escrito por Asimov ou alguma ópera do espaço, um planeta que a espécie que dominou é os fungos, sabe? E não, cara, o shonenzinho aqui que teve essa ideia genial. Pô, é muito... E, pô, realmente constrói e desenvolve ali todo o conceito de... Ele vai bem fundo nos detalhes do planeta. Eu amei isso. Sim. Ele foi de fato um primeiro survival. Eu acho até meio triste porque ele acaba tendo pouco disso no final, né? Porque planeta por si só, ele é um puta desafio, né? E esse eu acho que talvez seja o que é desafio mais desafio mesmo, né? Que como a gente vai fazer funcionar, de onde vai vir a água, de onde vai vir a comida. Isso é bem interessante, assim. Eu até queria que tivesse mais. Infelizmente não cabia no plot, mas é bem legal isso mesmo. E usa vários elementos, né? Tem os animais, tem o antídoto do negócio, as florezinhas, vai construindo muito como funciona aquele planeta de fato e o que eles têm que enfrentar. Sim. Pena que a personagem que domina esse arco é desinteressíssima pra caralho. É a Yun-Hua Lu, que é a menina de óculos e franjinha, que é a cantora. Que até o momento era meio aleatório. E que continua aleatório até o final. E que quando eu disse que talvez nem todo mundo fosse relevante pra história, eu acho que, assim, de longe, ela é
talvez o potencial mais desperdiçado, ou talvez ela nunca teve potencial desde o começo, sabe? Ela é muito não interessante, sabe? Sim, eu concordo. Primeiro que já achei um dramalhão muito fora do mangá. Também não fora do mangá, mas muito forçado que ela cantou e é por isso que eles sobreviveram. Não, sabe? isso é extremamente forçado. Isso até me irrita um pouco. Porque todos eles falam, nossa, a sua música salvou a gente. Não salvou porra nenhuma, gente. Pelo amor de Deus, né? Não. É claro que salvou. A música dela acalmou eles. Acalmou de cueca. Pelo amor de Deus. Sim, pô. Tava todo mundo do lado aí. Forçado demais. Primeiro que eu já acho um erro do mangá querer fazer isso, sabe? Tipo, não tem som, cara. Eu li aquilo e não é nada. Obrigado. Vocês que estão sendo literais demais no significado, não é? Então, assim... Não sei. Não funcionou. Eu acho que o drama dela é um drama... Tipo, a ideia do drama é interessante, mas o drama em si não é interessante, sabe? Tipo, a ideia de uma mãe que é uma cantora famosa e que não quer que a filha seja famosa, no final a gente descobre qual que é o motivo. Então, tipo, ele meio que quer cortar as asas da filha, deixar ela meio escondida e tal. Eu acho que isso poderia ser interessante, mas nunca foi um drama interessante de verdade ali. Mas ela é o primeiro ponto da história que você começa a notar que o cara tá jogando esse princípio do clone. Sim. Porque todo mundo fala, nossa, mas a voz dela é igualzinha a da mãe. Mas por esse aspecto até vai, né? Mas a ideia dos pais não gostarem de nenhum deles. Mas eu gosto muito dessa ideia. Tipo, o Kanata fica até sem saber, sem reação. Que tipo de pai vai falar pra filha não chamar atenção pra nada, sabe? Ficar escondida de tudo. não, como um plot point realmente é válido aí, né? Adicionou isso e tudo mais, e aí vai carregando, mas a personagem como se... Eu acho que eu principalmente não gostei desse draminha de cantei e salvei vocês, porque toda a ideia do personagem, não toda a ideia, mas o conflito principal daquele momento é que ela era uma inútil, por isso que ela queria morrer ali, né? E por isso que ela deu problema ali pra todo mundo. E aí no final ela teve que forçar um negócio muito hard ali pra ela não ser inútil mesmo, sabe? E no final ela acaba sendo inútil. E ela foi inútil de qualquer jeito, então foda-se. Porque é até um pouco... Faz sentido existir um grupo de pessoas e nem todo mundo ser útil. Porque, né, é muito conveniente que todo mundo seja útil. Só que ser inútil poderia partir pra uma construção interessante, sabe? Tantas histórias sempre tem, sei lá, o Zop meio que era inútil e aí teve uma construção um dia no One Piece, sabe? Você pode pôr alguma coisa, surgir com alguma coisa. Não surgiu, infelizmente. No final, quando ela canta a música lá em homenagem aos amigos que estão viajando, ela meio que dá um nome pra todo mundo. Então, tipo, tem um cientista, aliás, tem a bruxa e o gênio, né, que é o casal, tem o guerreiro, que é o Kanata, tem o artista, que eu não lembro se é artista, eu não lembro que nome que usa lá pra Luca, que é o caçador, e ela é a barda. Eu, não, mas o bardo pelo menos, né, tipo, sei lá, tem alguma magia ali, do bardo. Nossa, que bardo é esse que você conhece? Bardo de Mas, gente, RPG. se você citou One Piece, você não lembra que o personagem mais importante pro Luffy desde o começo era o Brook? Então, tá aí. Mesma coisa. Ótimo ponto. Ótimo. Mas o Brook, pelo menos, teve algumas coisas que deu pra salvar ela, não deu nada. Não deu nem piada divertida, sabe? Essa que é a parte triste, porque todos os personagens, pela própria personalidade deles, em vários momentos surgem piadas, né? A gente tá até falando um pouco disso, mas eu adoro o humor de Kanata no Astra. Adoro. Principalmente porque ele não força piada, sabe? Não é tipo, ria de mim, por favor, sabe? Ele só joga lá e segue adiante. E aí você viu que... próxima, sabe? Você veio, isso foi uma piada, puta, que loucura. E ela não tem uma construção que serve, sabe? Tipo, nada. A piada que ela é muito gata, sabe? Essa é a piada. Exato. Eu até fiquei pensando que realmente foi um potencial desperdiçado. Aí você comentou, seria muito mais interessante realmente se desenvolvesse essa ideia dela ser inútil, ela continuar sendo inútil, sabe? Vamos fazer alguma coisa interessante com isso. Mas aí teve que forçar aí que ela canta bem. Só fazendo um último comentário, que desse clichê de personagem, entre aspas, feio, que faz o makeover e fica bonito, ela ficou mais feia depois do makeover pra mim. Ela era mais bonita antes. Só tinha que cortar a franjinha ali e ela ia ficar top. Aí aquele cabelinho dela não me convenceu, não. Um cabelinho curto, adorei, pô. Ficou meio estranho, não sei, não combinou, não parecia que combinava com a personalidade dela, aquela trancinha ali que ela faz, não sei, achei meio estranho, mas beleza. Próximo planeta é o planeta ali do
Arispade. Mas antes disso tem o momento lá da conversa, né, dos pais. Já é agora, Tem a primeira conversa que eles falam, então, nossos filhos estão a conversa que ainda tá escondendo as coisas. Eles falando que os filhos apareceram. Essa parte eu vou aproveitar pra falar desse mangá, que ele é muito, quando você relê, ele tem umas partes que é muito forçando, não forçando, mas você vê que ele tá escondendo alguma coisa ou fazendo um comentário que, ó, isso vai ser claramente importante. E ele tem uns misdirections muito bons. Por exemplo, nessa parte você vê que a mãe da Ares é a única que tá parecendo realmente preocupada com o filho, com a filha e tudo mais. Mas aí depois ele dá uma desculpinha, você vê os outros dando uma desculpa que estão preocupados também, e você acaba que, ok, eles só são mais sériosões, porque você já sabe que eles não se importavam tanto assim, mas e não soa tão estranho na hora. Mas... E logo depois vai mencionar aqui, e essa menção vem muito do nada, eu não tinha razão de ser mencionado agora, mas fala, não, teve o ato de controle de genoma, blá blá blá, esse cara aqui opôs muito isso, e a gente sabe que isso vai ser importante pro plot depois. Sim. Eles já estão comentando na hora. Sim. E outra coisa é que tem umas piadas muito, muito boas que não fazem tanto sentido na hora, mas que depois você entende. Tem a mãe da Kitari e o pai do Zack falando, já pensou nossos filhos ficando juntos? E tipo, você sabe que isso não vai acontecer. Para com essas piadas. E o sentido muda totalmente quando você sabe o que eles estão querendo dizer com isso. Verdade. Cheio de foreshadowzinhos aí, essa parte mesmo. Sim. Sobre o Planeta Paraíso, foi muito episódio de praia. Full episódio de praia. Full episódio de praia, sabe? De uma hora pra outra. Pô, até achei esquisito que não teve uma piada sobre isso. Muito, pelo menos. Comentário de passagem. Eu até gosto, aproveitando o parênteses, que é um arco eleve que tem corpos expostos e tal. Eu gosto como o mangá, ele pega bem a essência de adolescente em vários aspectos, incluindo sexualidade. Existem algumas referências, assim, tipo, nada explícito, né? Mas existem alguns pontos, por exemplo, sei lá, quando... eu adoro essa piada que acontece acho que umas 2 ou 3 vezes, que a Quitter ouve uma conversa errada, e aí ela acha que, tipo, os caras estão se pegando, sabe? Então, tem a parte que o Zack entra no banho dela também, né? Tipo, ele não tá nem aí. Ou quando a menininha Fune, né, que é menorzinha, toda hora ela fala, puta, ela tá falando, o que a gente tem em comum, né, as meninas conversando, o que todos temos em comum? Ela fala, bunda grande, sabe? Ou ela, quando ela vai lá dar uma olhada nos abs do Kanata e tipo, começa a imaginar um monte de coisa e, tipo, sai correndo, né? Tem um Yonkoma disso. O meu preferido de todos é quando a Quitter dá uma baixada assim com a saia. E aí ela fala, você viu a calcinha, né, Astra? Aí ele, Quitter. E aí no pensamento dela, a gente tá não sei quantos dias juntos aqui. Eu já vi a calcinha de todo mundo. Já vi as roupas de todo mundo aqui. Ele só fala, eu não vi nenhum milímetro. Falar dessa parte, primeiro eu vou continuar mencionando os foreshadows bestas desse mangá, porque tem muitos. Alguns que eu nem acho tão legais. Mas primeiro o Chart tá com uma camisa escrito Reino de Vixie nessa parte. E segundo, tem uma parte que ele tá falando, escrevendo a biologia do planeta e tal. Ele fala que não tem nenhum ser masculino, né? Ou que não tem gêneros e tal. E é muito... Quando você sabe que o motivo disso, sim, você vê que é muito forçadinho pra já jogar essa ideia antes. Mas é legal que você vê o Luca ficando interessado. Você vê ele virando, falando um ovo. Sim. Toda essa ideia de ser um planeta hermafrodita aí, né? Depois é resgatado com esses 2 personagens. E tem a piada da Ares com o Kanata que eu acho muito boa. É bobinha, mas tipo, ele não entendendo o que ela quer dizer. Porque a Ares também não é muito útil em relacionamento, sabe? Ela também não ajudou. Bom, basicamente aqui a gente vai ter a construção tanto do Ugar, que é o... Bom, a gente fala dele, e do Luca. Vamos falar do Ugar primeiro? Uhum. Eu sempre fiquei um pouco irritado, principalmente até aqui, como o Ugar, ele era meio forçadinho, o Darkned. Tipo, a personalidade dele era super genérica de Darkned. Uhum. Mesmo todos os outros personagens, a gente ter citado que eles são genéricos, né? O Kanata, ele é o protagonista genérico, o gênio genérico, o Tsundere genérico. Ele era o Darkned genérico, só que como tava demorando muito pra vir a explicação, foi ficando cansativo, sabe, esse personagem chato. E aí eu fiquei muito feliz quando o Luca fala, porra, já tô cansado dessa merda de lobo solitário que você tá tentando forçar desde o começo, sabe? Eu falei, pô, obrigado. Eu tô muito cansado disso.
Ele tava sendo o cara chato, ele tava todo lá de boa já. Para de palhaçada, né? Assim, o backstory dele é um pouquinho triste, faz sentido com o plot geral, conecta, interessante, ok. Mas não achei tão legal assim, sabe? Eu gosto da interação com o Luca, basicamente. Eu gosto do passado dele, acho interessante a motivação dele, ele ter o irmão ser a única pessoa que se importava com ele ou qualquer coisa do tipo. E no final isso ser uma questão que faz ele ficar próximo do Luca, sabe? É o conceito que faz eles se entenderem. Todo mundo tem o pai zoado ali. Eu concordo. Acaba sendo mais interessante na interação com o Luca ali do que como pro personagem em si, né? Não justificou bastante, sei lá, pra mim, essa ideia de lobo solitário. É interessante que as pessoas chamam a atenção pra isso e aí muda um pouquinho. O que acaba sendo mais interessante desse personagem pra mim é como muda a relação dele justamente com o próprio Kanata. É o chip com o Lucas, é isso que você gosta do personagem. Chip com a Luca. Eu gosto como muda a relação dele com o Kanata, sabe? Com essa revelação toda e ele desistir da vida e o Kanata não desistir dele. Meio que muda a relação dele com o Kanata bem, fortemente. E no final você vê, né, ele sendo uma pessoa mais aceitando tudo ali, ou querendo ser mais próximo deles. Tá pulando pro final, porque acho que tem a cena que ele questiona, tipo, não, vocês vão fazer aqui com o assassino e tudo mais. Ele fala, não, eu tô de boa, eu só queria saber a sua opinião, queria saber o que você ia falar. Tipo, ele já não era mais essa pessoa totalmente confiada. Não, ele é extremamente fiel ao Kanata. Eu gosto que tem algum Yonkoma que a Fune chega pro Ugar e fala, deixa eu ver o seu outro olho. Aí ele fala, sai daqui. Aí no quadrinho seguinte, no dia seguinte, ele penteou o cabelo pro outro lado. Sim. Aliás, como eu forjado aleatório número 49, tem uma cena que a Kiteri tá falando, não, a gente vai perder essas memórias, e o Zack vem pra falar, não, mas meu pai, ele tá pesquisando realocação de memória, gente. Sabia que isso existe nesse mundo? Sim. Exato. Tava lembrando aqui justamente a cena interessante com... É Ugar o nome dele, né? Ugar. Tá se afogando e tal, e eu jurava que ia acontecer que o Luke ia conseguir se segurar dele, né, tipo, de alguma forma. E eu achei que foi super interessante a decisão de botar o Kanata ali de novo como um protagonista pra salvar ele e tal, sabe? Foi isso que fez a relação entre os dois fazer sentido no final das contas. Isso é uma decisão que eu acho que eu não tomaria, sabe? E fez todo sentido. Sim. E é uma boa cena, né? Uma boa cena de virada quando ele aponta a arma. Tá tudo ok, e aí do nada o cara saca a arma, aponta pra cabeça da outra pessoa que não tem nada a ver. Eu lembro de quando eu tava lendo semanal, tava legal esse momento, foi uma boa virada. Eu só não comprei nenhum momento que ele ia ser de fato o assassino, porque seria muito óbvio, era muito óbvio que ele ia ser o assassino, então obviamente não era ele. Tanto que a primeira coisa que ele falou, falou foi, eu não sou assassino, tá? O problema é só com o Luca, especificamente, sabe? Sim. Mas é bom, porque ele era todo estranhão e tinha alguma razão pra ele ser assim, mas obviamente não é ser o principal, porque isso é muito óbvio. Mas desde o começo mostra ele já pegando a arma, que ninguém mais sabia que existia, então há um ponto que joga nele. Isso que eu tô falando, o mangá deu uma forçada demais, tipo, no Red Herring dele ser o assassino, e eu não comprei em nenhum momento, sabe? Mas acho que o objetivo não era que comprasse. Eu posso falar, eu gosto dessa cena, mas eu vou aproveitar isso pra falar uma coisa que me incomoda muito nesse mangá. Ela é pequena, mas a coisa em si me incomoda muito. Porque ele adora fazer o personagem comentando, não, tá tudo de boa agora. Aí, quadrinho seguinte, acontece alguma coisa problemática. É muito irritante. Tipo, o Lucas tá falando, não, nenhum de nós aqui é um assassino, né? A gente passou por tanta coisa junto, não faz sentido. Próximo quadrinho tá uma arma na cabeça dele. Justamente, aí, ele ficou puto. Aí tem aquela parte que o navio, a espaçonave tá sendo quebrada, tipo, eles falam, o assassino poderia só quebrar a nave. O quadrinho seguinte bate um meteorito e faz um buraco. Sabe? É desnecessário. É um pouco forçado, verdade. Ele faz isso várias vezes. E o Luca agora, então? O que vocês acham desse aspecto da sexualidade dele, dessa dualidade de gênero e tal? Vocês acham que é atacado de uma forma interessante? Eu vou falar.
É difícil pra mim falar, mas Kanata no Astra é literalmente o único mangá que eu não ia ficar incomodado com essa revelação que o personagem é intersex e tem alguma coisa física mesmo. Porque a história japonesa tem muito... Parece que não querer lidar com identidade de gênero, sabe? Sim. Não querer dar uma justificativa pra isso e tudo mais. Ter que inventar alguma justificativa que pareça mais científica, pareça qualquer coisa do tipo. Ou ele não ser, ou ele era sempre uma mulher no final, ou ele é hermafrodita, ou qualquer coisa do tipo, pra não só ser, não, ele é trans e ele se identifica como mulher mesmo tendo um corpo masculino. Adoro evitar isso. Só que Esquece Dance não fez isso. Tem um personagem que tem identidade diferente. Tudo bem, não tem problema. Mas é só porque eu precisava comentar isso, porque é a única razão que Kanata no Astra não me incomoda isso. Porque eu sei que o autor entende disso. Eu sei que ele já fez essa coisa certa uma vez. Então eu acho que ele lidar com um personagem que tem essa questão é super válido. Sim, é curioso até. Porque ele usou bem nas duas histórias pra mim. Não, e aqui ele funciona até num aspecto maior, principalmente quando a gente vê as motivações por trás. O pai era um artista e ele queria forçar essa dualidade de sexo. Talvez seja até uma saída, se for pensar, talvez seja uma saída simples pra justificar, sabe? Mas ainda assim eu acho que faz uma boa representação, né? Principalmente quando explica como o Lucas se sente consigo mesmo. Ele diz que eu me identifico como homem, mas eu tenho características femininas. De vez em quando eu gosto mais de alguma coisa, de vez em quando eu gosto mais de outra coisa. Talvez no futuro eu vá querer mudar, sabe? Eu gosto como ele deixa bem aberto isso, sabe? Ele não quis martelar, olha, esse personagem ele parece menina, mas é um menino, sabe? Não, sim. Não é. Ele é um personagem fluido, né? Então eu acho que isso acaba sendo interessante. Eu acho super bem feito, sim. Só queria comentar isso porque acho que em qualquer outro contexto me incomodaria, porque pensar que ele tá querendo evitar colocar um personagem que é puramente trans mesmo, porque o Japão não gosta de lidar com isso. Então, eu até fiquei pensando nisso e eu não sabia que Sketch Dance tinha um personagem trans ali no meio nem nada, mas achei que mesmo fora desse contexto, acho que ele lidou de uma forma, pelo menos pra mim pareceu que ele sabia do que tava falando, sabe? Sim, ele sabe. Ele falou basicamente ali de, sabe, gênero fluidismo e esse tipo de coisa, essa ideia de um dia ele se sentir diferente, outro dia de outra forma. Eu acho que, sabe, deu uma boa contextualizada para aquele personagem. Acho que ele não ficou fugindo de tema nem nada, não é trap ou qualquer outra coisa assim. Sim, exato. Ele encarou de frente ali a explicação que ele tinha que dar. Eu acho que acabou funcionando assim, com bastante expertise até. Ele explicou muito bem como funciona, né, como é que ele se lidava com isso, como que o Luca interagia com o corpo dele e tudo mais. Foi bom. Ele sabe o que tá falando. Esse autor é bom. E aí, né, e o próprio personagem, uma vez que lida com isso em público, acaba realmente se tornando uma outra pessoa que antes ele quando eu tava relendo, esqueci que ele era tipo esse personagem arrogante, meio chatinho no começo, sabe? Eu só acabei lembrando dessa pessoa mais divertida que ele é nessa segunda parte do mangá. E eu gosto como até isso vira piada, tipo, da interação deles, sabe? Dele tipo, na hora que aparece a Paulina, né, mais pra frente, chama a Paulina pra tomar banho e fala, calma, não vai confundir ela já, sabe? Não vai aproveitar, não vai se aproveitar da sua condição. Eu gosto que ele fica sacaneando o Gar também, tipo, não, você lembra de quando eu tive que tirar a roupa pra você porque você colocou uma arma na minha cabeça, sabe? É muito bom. Os acontecimentos do mangá passam a virar piada para os próprios personagens, eu gosto disso. É bom também, porque não é, sei lá, os outros personagens tirando sarro, é o próprio personagem que finalmente está se sentindo confortável e ele tira sarro da própria situação, alguma coisa assim, é muito né? sacana, e aí ele fica provocando o Ugar, por isso que é um bom chip, os dois. Exato. O mangá faz até piada com o fato que ele transforma as coisas em piada. Tipo, na parte dos clones ele comenta, acho que é o próprio Luca que comenta, não, então já pode fazer piada com isso agora? Já tá ligado? Na época que eu li, eu achei meio ok, mas conversando agora é uma construção bem interessante mesmo. Ok. E aí eles acabam conseguindo fugir e no caminho pro próximo planeta a gente tem uma revelação aí do Charce, né? O passado, que posteriormente vai descobrir que é mentira, né? Mas a gente tem uma revelação do passado. Eu gosto como ele sempre foi meio, tipo, teve algumas caras suspeitas em várias situações, e aí aqui foi ficando mais exacerbado. E aí até mesmo depois da história, ainda assim, ele fica com uma cara super suspeita, sabe? Sim. Eu gosto que tem até tem dois Yonkoma até juntinhos ali que falam, esse cara é meio esquisito, né? Bem antes dessa revelação
revelação, fala, esse cara, ele é aí, mas de vez em quando ele dá umas risadas que parece maléfica e tal. A gag dele era que ele era meio creepy. Ele é meio creepy. Exato. Um detalhe desse Misdirection que o mangá faz que eu queria comentar é que essa cena do passado dele começa com a Kitari falando, não, nossa, mas você é muito legal com a Iris, não é? Que estranho, especialmente com ela. E tipo, eu esqueci disso depois, porque ele começa a falar do passado dele e tudo mais. E essa parte acaba deixando passar. Porque ele vai falando de outro assunto já. A gente vai pro próximo planeta, que é o planeta da árvore com coração. E Icris, que é o Crysis. Antes disso, eu só queria comentar que o Zack fala, tipo, diretamente. Dizendo que você se transferiu logo antes é pra admitir que você é o assassino. Né? Meio que é, né? Então, acho que sim. Era no final mesmo. E eles encontram nesse planeta a russa aí, né? Como era o nome dela? Alguém lembra? Paulina. Eles encontram primeiro eu vou dizer deles. Que de termos de construção de plot, talvez esse seja o que eu acho. Tem duas coisas, mais pra frente eu vou falar da outra que eu acho super forçado, mas essa foi tipo uma coincidência, muito coincidência, sabe? Puta, mesmo modelo de nave caiu exatamente no mesmo lugar onde eles caíram. Eles até estão justificativa, mas diminui um pouco a improbabilidade do negócio. Veja só, se os planetas só tem essa faixa habitável, então quem entrou nessa faixa vai cair. Porra, sim, mas ainda assim tem toda a circunferência do planeta que poderia ter caído, sabe? Caiu exatamente no mesmo trecho. Não, mas tem um lugar onde trecho. Tinha animais carnívoros, mas também que os dois tinham caído no mesmo planeta, assim, pra começar. E tem que ser o mesmo modelo da nave, sabe? E eles mostram que existe porque aquelas naves estavam explorando os planetas que eram habitáveis, que nem a Terra. Eu achei isso latinho aquele planeta, aquele modelo. Eu achei conveniente, principalmente porque é muito conveniente, sim. Porque foi exatamente no planeta que eles quebraram que tem o negócio que dá pra reaproveitar. Então, dava pra ter feito, sei lá, mostrava em outros planetas alguma coisa caída, sabe? Que eles não usaram, não era importante, mas aí mais pra frente fazia sentido ter também ali, sabe? Tipo, sim, mas todos os planetas habitáveis foi visitado, alguns tem algum resquício humano, mas ninguém morou lá. Sabe? Mas eles reconhecem que as viagens deles é uma porrada de coincidência do cara. Mas ainda não. Mas essa específica é muito mais coincidência do que as outras coincidências que tem. Não, é tão coincidência quando você parar no meio do universo e ter uma nave exatamente aonde você está. Não, porque tinha um monte de nave flutuando. Aquela era a única. Não era a única. Soprou porque não estava sendo usada. Não. Eles falam que tinham várias flutuando. Eles falaram que tinham várias flutuando, provavelmente tinham sido largadas e eles estavam perto de uma. Não é possível. A Terra é bem grande, gente. Só sobrou uma. Não é possível. É sim. Não faz sentido. Abandonaram uma nave. Tipo, o planeta inteiro migrou e largaram uma nave pra trás. Não é possível. Exato. Foi. Você tá forçando a explicação. Eu não tô forçando. É exatamente o que fala, tenho certeza. Tem essas pequenas coincidências, mas acho que sempre acaba caindo na suspensão dos créditos do mangá. Mesmo essa ideia da nave nunca me incomoda tanto. Me incomoda um pouco também o foreshadowing, menos foreshadowing possível, porque foi de um capítulo, que é, se você está preocupada, Kiteri, você pode entrar em hibernação, existe hibernação nessa nave. Aí encontra uma nave, olha, tem alguém hibernando aqui. Isso eu lembro que quando eu li eu fiquei, puta, vai se fuder. É o tipo de coisa que esse mangá faz, ele tipo, o Zack tá falando de alguma coisa muito... mas isso existe nesse mundo, gente. E aí, um instante depois. Nesse caso é muito um instante depois mesmo, é irritante. Eu posso voltar aquilo rapidinho pra vocês colocarem na página 4 do capítulo 39? Puta, então pior ainda. A explicação realmente tá dizendo que é a última. Exatamente. Nossa, pior ainda. Não, mas faz sentido. Faz algum sentido, lógico, porque eles dizem que as naves foram todas pra perto do buraco de minhoca. Então faz sentido quando eles saíram do buraco de minhoca, eles saíram no mesmo lugar onde estava a nave. Então é menos forçado. É menos forçado do que ter uma nave caída ali. Enfim. Ok, aceita. A Paulina, ela acaba cumprindo algumas funções práticas para a explicação da história. É o personagem mais ferramenta de todos. Mas eu acho ela meio jogado. Tipo, acaba não trazendo tanto de eu nem cobro. Eu nem cobro isso da história. Pra mim o problema é que ela é ferramenta de roteiro pra parte ruim da história. Pra parte ruim, porque é pra explicação de mundo, né? Pra explicação do mundo. Ela serve só pra explicação do mundo, né? Ela serve pra Vamos falar disso então, porque meio que agora na história a gente tem a trama engrossa, né? A gente tem duas revelações quase uma depois da outra. Primeiro que eles são clones e depois que a Terra não é a Terra, né? Sobre eles serem clones, o que vocês acharam disso? Eu adoro. Isso eu adorei. Esse twist eu adorei. Esse twist é bom pra caralho.
Muito bom. Excelentes. Eu adorei principalmente porque ele veio do nada. Porque a gente tava meio que esperando. A Fune é clone da Kittery, né? Tipo, é isso que eu tava esperando. E aí a frase que veio é todos somos clones. Sim. Eu juro que eu tava esperando alguma coisa com viagem no tempo. O tempo inteiro nesse mangá. É sério. Eu sempre tava com isso na cabeça. Acabou não acontecendo, mas quando eu falo, será que são a mesma pessoa de verdade, assim, e viajou no tempo, coisa do tipo? Não. Foi um pouco mais simples que isso. E eu gostei desse twist, sim. Eu acho que isso acabou servindo pra justificar, por exemplo, todo mundo ter o passado meio que trágico ali, né? Então, todo mundo ser maltratado pelos pais, né? O fato de ser exatamente eles, etc. Tipo, e o fato de estarem ali pra começo de conversa, né? Todas as conveniências da história são justificadas por isso, sabe? E tematicamente funciona, né? Faz eles se unirem contra os pais e tomarem controle da própria vida, né? Que é basicamente a grande ideia desse mangá. Eles têm essa aventura pra eles evoluírem e viverem a própria vida depois sem essa responsabilidade absurda que tá em cima deles. Sim. E aí até puxando isso que eu tinha falado sobre falar que eles são família aqui e tal, e é essencial todas as piadas e todos os yonkomas e tudo do mangá. E as pequenas interações, todo mundo. Isso é tudo essencial pra chegar nessa parte e realmente eu engoli que eles são uma família, sabe? Não é o Diablo do Esquadrão Suicida que somos uma família do nada. Não, aqui todo sentido, eles realmente se tornaram, sabe? Até porque eles se chamarem de família não é só um termo, tipo, eles estão reivindicando isso, né? Eles perderam a família deles, todo mundo. É verdade. Eu gosto, inclusive, de novo, como o mangá dá esse protagonismo pro Kanata e ele vai de uma pessoa em pessoa conversando com ele, sabe? Pra ver se tá todo mundo ok. Você vê que ele é um bom líder, né? Ele quer o bem-estar de toda a tripulação dele. Bem da hora, eu gosto disso. E esse segundo, vocês não gostam? Eu tô surpreso aqui que vocês, pelo jeito, ninguém aqui gostou do plot twist da Terra não ser a Terra, né? Esse twist é ok. Esse twist da Terra não ser a Terra é ok. Eu não sei se... Eu não gosto da explicação. Na verdade, sim, eu até também aceito a explicação, mas tem partes dela que eu não engulo, né? A explicação, pra mim, é a pior parte do negócio. Eu já não gostava muito. Tipo, eu gostava. Eu tava empolgado quando eles falam, não é a Terra aqui. O problema é que pra mim não serve pra muita coisa. Ele não faz nada com esse twist. Ele serve pra algumas coisas. Serve, por exemplo, pra justificar raças diferentes estarem falando a mesma língua, interagindo normalmente, ser um mundo sem violência, etc. Sabe? Faz sentido não ser a Terra, sabe? Faz sentido. Sim. Na Terra não ia funcionar, a gente precisou ter o reset na humanidade pra fazer isso funcionar. Essa ideia é ok. Eu acho ok essa ideia. Não acho sentido. Excelente, acho ok. O problema é como eles conseguiram atingir esse estado. Isso eu acho um bullshit inacreditável. Vamos falar disso. Mas pra mim, o que não serve pra muita coisa é que, tipo, eu sei que explica o enredo e tudo mais, mas é que dramaticamente não tem muita função e acaba ocupando muito espaço. O capítulo Infodump do final é todo sobre isso e, sei lá, eu acho que é dramaticamente muito bom. Poderia não ter existido. O que não mudou a vida dos personagens muito? Luke, eu vou repetir pra você agora o que você sempre repete pra mim sobre Hunter x Hunter, que nem tudo tem que servir pra alguma coisa, tá ok? Eu acho que só essa... Uma parte tão grande. Olha só. Tem que ser... A parte boa. Toma esse comeback aí. Não, desculpa. Eu só achei que, sabe, no que tange a ser uma história de sci-fi, eu achei que foi interessantíssimo. E ele deu uma puta explicação ali sobre como foi todo o processo, sabe? Tipo, dos vários buracos de minhoca espalhados pela Terra e toda a infraestrutura que eles tiveram que construir e o manejamento histórico de tudo. Você vê que até culturalmente eles mudaram a população pra que não se pensasse no passado, sabe? Só se pensasse no futuro. O manejamento histórico não ia funcionar assim. É a parte que eu não engulo. Sabe? Tipo, não ia funcionar assim. Eu acho super interessante a ideia de a gente não pode ter registro histórico em papel, porque o papel, sei lá, a gente tem que evitar falar, a gente até fala, mas fala meio jogado, que não é importante, porque o passado não importa tanto pra gente poder construir o futuro, pra poder construir a paz. A gente joga fora línguas, a gente joga fora planeta, países, a gente joga fora religião, sabe? Eu gostei disso, eu gostei dessa ideia. Como eles conseguiram atingir isso, e pra mim é impossível. É impossível. Muito tempo, cara. Não passou muito tempo, passou 100 anos. A gente tá antropologicamente
historicamente falando, não faz aceitando. sentido, eu concordo. Esse é o nosso mundo, né? Em que universo milhões de pessoas iam combinar de não revelar nada? Tipo, Bilhões. Passou bilhões. 6 Perdeu anos, metade passou da muito população. mais que 6 anos, passaram-se 100 anos. Não, mas mas ainda no assim, começo, uma todo mundo geração aceita- inteira. De uma geração pra outra, dos pais não falarem nada. Bilhões de pessoas não falarem nada do que aconteceu. Eles Todo mundo dizem, fala. eles dizem que eles reprimiam, né? Que tipo, meio que a polícia reprimia você passar esse conhecimento adiante. Cara, mesmo assim ia ser impossível isso acontecer. Na verdade, pensa como seria você forçar todo mundo a abandonar a religião. É impossível isso acontecer. É impossível, sabe? Cara, Isso eu não consegui engolir. Isso eu não consegui engolir. Isso eu não consegui engolir. Tanto com o mundo real assim. Ele relaciona com o eu mundo real. concordo. Tipo, antropologicamente falando, não faz sentido nenhum. Realmente é um pouquinho forçadinho o que eles esse podiam ter aspecto. Mas Oi? O que eles poderiam ter feito, que eu engoliria, é que eles falavam, morreu 90% da população do mundo. E aí o resto concordou. Isso eu aceitaria. Porra, mas metade não dá não, cara. Metade é muita gente. Se fosse 90% morreu, significa que, todo mundo conhece alguém que morreu, afetou todo mundo, então meio que surge um movimento de se juntar com quem sobreviveu, né? Eu aceitaria. Metade ainda eu acho justificável. Mas eu acho que metade é muita gente. São tipo 3 milhões Cara, de pessoas. saber sobre o passado é uma característica inerente do ser humano, sabe? Acho que mesmo... Se bem que até isso eles dão uma justificada falando que eles mudaram culturalmente as pessoas a não pensar no passado, né? Mas mesmo assim, sei lá, pensar que não vai ter arqueólogo, não vai ter nada no futuro, é meio esquisito mesmo. Eu gostei, sei lá, pelo menos desse aspecto sci-fi mesmo. Eu acho que foi uma inserção interessante na história. Talvez faltou um pouco mais de explicação, eu concordo. Faltou uma solução que dava pra engolir dessa parte de abandonar a história. Porque pra mim, essa parte de abandonar a história é o que mata tudo. Não rola. Isso pra mim não rola de verdade. Tipo, eu não... Desde que eu li o capítulo pela primeira vez, eu pensei, cara, isso não faz sentido. Eu acho que eles têm pouca fé, é possível. Tipo, é que Pelo o mundo contrário, de Kanata Nostra era pra ser muita fé. muito próximo do nosso mundo. Eu aceitaria isso num setting um pouco mais, sei lá, fantasioso ou coisa do tipo. Sei lá, em One Piece ter um reino que esconde a verdade, sabendo da verdade sempre. Aconteceu. Eu aceitei aquilo em One Piece, porque era um reino pequeno, uma população diferente da nossa. Mas não funciona aqui. Não com tanta gente, não no mundo que era pra ser o nosso. Eu achei que foi muito bem narrado o processo de descobrimento junto com a mulher russa lá, Paulina, né? Isso pelo menos foi bem feito. Eu gostei. Essa parte, sim. Ela olhando pro planeta e apontando, sabe? E as pessoas tinham uma mais ou menos ideia de qual era o terreno, mas não era exatamente, sabe? A intersecção histórica de tudo. Isso eu achei interessante o processo. Realmente, analisando mais metodicamente, tudo cai por água abaixo. Mas eu na hora... empolgado pra caralho nessa parte, de verdade, nossa. Mas eu continuo achando que não rende muito. Isso não rende muita coisa interessante pro plot depois. Eles só vão voltar pra casa e derrotar os clones, como eles só iam voltar pra casa e derrubar os clones. Tipo, faz sentido pro world building. Eu acho que é aceitável pro world building. Dava pra existir o mundo sem essa resposta? Até dava. Tipo, se a gente retirar todo esse conceito, não vai acabar com nada na história. Tipo, vai mudar um pouco por causa do Charce, né? Quando a gente for ver a história real dele. Dos reis, que tipo, é o rei que guardava informação e aí ele tinha o poder de manipular tudo, então ele era quem poderia fazer isso tudo acontecer. Mas dava pra remanejar os acontecimentos pra, tipo, não precisar ser exatamente assim. É que, de fato, eu queria que o mangá usasse isso. Eu queria que o mangá falasse mais sobre isso. Porque eles comentam, não, estão escondendo alguma coisa da gente e tudo mais. Mas no final eles dão, tipo, essa justificativa que no final tinha uma intenção totalmente positiva. No final eles falam, não, mas a gente tem que buscar a verdade mesmo assim. Mas é tudo muito, sei lá, é quase banal mesmo. Você não vai criar nada interessante com isso. Ele não desenvolveu muito essa ideia pra onde ela poderia ter ido. Ele não foi, sei lá, full 1984 no negócio. Eu acho que a maior prova de que isso acaba deixando um pouco a desejar é que isso é literalmente a construção do universo como um todo, e a gente fica muito mais interessado na construção de quem é o assassino daquele grupo ali, logo em seguida. Sabe? Tipo, esse acontecimento é tão mais grandioso do que o mundo inteiro, sabe? Porque ele tem de fato repercussões. Sim, sim. Eu acho que é um bom mestrinho, assim, na história. Talvez eu possa até concordar, mas eu achei que coube também. Eu concordo que é um ótimo extra. O problema é que eu queria que fosse mais que isso. Antepenúltimo capítulo é só infodump do que aconteceu no mundo. E o último também, né? O último é o epílogo.
que também é meio genético. Mas então, bora aí pra revelação do Charles. Essa parte eu gosto muito, de verdade. Não só no que acontece, mas toda a construção da cena lá naquela caverna eu acho muito boa. Eu gosto desde do Kanata chegando à conclusão, sabe? Dele sentado. Nossa, né? Realmente, foi interessante essa hora. E aí, tipo, ele começa a lembrar das coisas e... Não, peraí. E ele... Nossa! E aí ele vai atrás da Ares e tal. Tipo, eu acho isso muito legal. Sim, sim. Que é o tipo de coisa que acontece mesmo, né? Tipo, você tá lá de boa e de repente tudo faz sentido de uma hora pra outra. Você fala, caralho, é realmente, né? E é isso que aconteceu. Toda a interação da caverna, eu amei tudo que aconteceu ali. Eu achei só meio boring o próprio flashback mesmo ali do Charles. Eu achei meio, foda-se, eu nunca. Eu gosto do flashback na parte da mãe da Ares. Eu gosto da princesa dando ela e tal. Eu acho essa parte bonitinha. Mas foi um capítulo de um flashback ali, eu achei meio, qualquer coisa. Ele explica meio que tipo de reis e rainhas e filhos abandonados. Eu achei meio um clichêzinho chato. Como ele converge com a história do mundo e aí ele tá muito atrelado, ele acaba ficando menos interessante justamente por isso, né? Tipo, sim. A história do mundo tem esses caras que são reis e aí por isso eles vão fazer isso aqui que eles não podiam. E, inclusive, olha só como é complicado ser filho do rei, não é mesmo? Sabe? Não pegou tanto. Assim, eu acho que mais a parte psicológica, como o Charles tá se sentindo, como eles... Não, sim, cara, a gente é amigo. Ele, não dá mais, já era, já caguei tudo, já fudeu tudo. Eu gosto dessa construção. O mangá, pra mim, sempre teve um desafio muito grande que eu não ia comprar muito um traidor totalmente psicopata, assim, sabe? Que tava fingindo o tempo inteiro. Primeiro ia só falso e segundo ia só nem condizente com o mangá que eu tava lendo, que tava muito menos cínico que isso. E então a explicação final que ele deu foi muito válida de ser um personagem que basicamente sofreu lavagem cerebral desde criança pra ser daquele jeito. E ele tem que tomar a decisão de tomar o controle da própria vida. E não só isso. Uma saco de carne pro rei. Sei lá. E não só isso, como eu sempre achei que seria complicado também uma redenção. Eu acho que ele resolveu isso muito bem, que no momento que ele percebe, realmente eu posso ficar com essas pessoas, ele decide se matar, sabe? Sim. Por causa o peso de tudo que ele fez, beleza, eu posso mudar, mas eu já caguei demais, então eu vou me matar, sabe? E a solução pra ele não se matar também foi muito boa. Sabe, a ideia do Kanata perder um braço pra esse personagem poder ficar na história, genial, meu. E ele falando lá, você vai ser meu braço direito. Puta merda, isso é muito bom. Essa série é fantástica. É tão clichê, mas é tão puta que pariu. É lindo. Sim. É muito bom. Aquela página dupla do braço dele flutuando no espaço, meu. Aliás, é tudo muito bem explicado em questão de plot mesmo, porque você entende por que ele tá fazendo aquilo tudo. Por que ele passou a ajudar eles e tudo mais. Não só porque ele gostou deles, ele queria salvar eles. Também sempre teve essa motivação extra. Então, eu gosto como essa explicação casa com... Já que... por que o assassino não estava constantemente tentando matar todo mundo, sabe? E aí, ele ter dito, já que a gente tá nessa situação aqui, dá pra eu salvar a Ares e aí eu mato todo mundo no final, sabe? Fazia sentido ele esperar chegar até o final, porque ele sozinho não ia conseguir chegar com a Ares, etc. Então, engoli essa história. Fui convencido por ela. Sim. É bom sim. E, a cena seguinte, que eles estão ali, e aí todo mundo começa a brigar e, meio que se desentender, e aí o Kanata volta e fala, a gente passou por tudo isso pra cagar tudo agora, sabe? A gente conseguiu se entender tudo só pra fuder agora, e foi uma justificativa muito boa pra mim, pra todo mundo comprar o Charles de volta, sabe? Pra todo mundo meio que perdoar ele, porque senão toda a viagem teria sido inútil. E essa parte que o Gar mostra que ele tá totalmente on board com o Kanata agora, que é bem bom. Fantástico. Esse negócio do assassino que ele plantou no começo era a coisa mais complicada, de resolver bem, e o que foi o mais limpo, sabe? E esse pra mim é o Ultimate Misdirection, que ele jogou tanto twist na gente que esse era o mais padrão que tava lá desde o começo. Ele surge do nada, né, pra gente. Ele vem muito de repente. Você já tava acostumando com o negócio do clone, negócio do outro planeta, etc. E a gente tem 2 capítulos meio que epílogo aí, né? Vamos ver. Primeiro vai explicar tudo do mundo que a gente já comentou. Vai prender os pais lá, de todo mundo, né? Eles chegam em casa. Tem umas piadinhas que eu gosto no epílogo e tudo mais, no capítulo final mesmo. Mas, no geral, eu acho ele tão mais padrão de epílogo possível, sabe? É o epílogo mais epiguloso que existe.
Nossa. Epilogoso. Ele é 100% epílogo. Ele é 100% epílogo. O que eu acho condizente com o mangá até aqui, porque é o que a gente falou. Tudo de Kanata no Astra é extremamente simples, né? As personalidades, os personagens são simples, as resoluções são simples, os problemas são diretos, a história é direta. Então, no final tem que ser direto de alguma forma, né? Então, acho que tá dentro do que o mangá fez. Ele tem... É que esse epílogo tudo deu muito certo, sabe? Eles voltaram e todos os sonhos aconteceram, todo mundo ficou super feliz e tal. É engraçado, porque a gente acompanha os personagens e tudo isso, você fica mó contente com eles, né? Sim. Mas eu gostaria que ele tivesse um pouquinho mais de classe em terminar mais aberto, sabe? Eu tô pensando aqui. Acho que funciona, porque principalmente pensando que a história deles ganhou mais notoriedade, principalmente por ela ser essa história feliz, sabe? Ela até fala que quando ela engordou 3 quilos na viagem, todo mundo falou, não, vocês sofreram bastante na viagem lá, então eu engordei, né? E aí, tipo, isso meio que justifica o mundo inteiro achar tudo maravilhoso, lindo e dar muito dinheiro pra eles, sabe? No geral, sei lá, eu só acho esse... Eu tô até pensando aqui, porque eu realmente achei esse epílogo muito sem graça. Eu tô tentando comparar aqui na minha mente com, sei lá, Hoshino Samidare, que eu adoro. Eu acho que teve uma conclusão temática mais adequada em Hoshino Samidare, sabe? Foi um pouco mais sobre o resto do mangá. Tinha todo aquele aspecto do Coming of Age em Samidare e tal. E o final mesmo, antes do epílogo, também foi um pouco melhor, eu acho. Eu não sei. Eu não sei o que vocês acham que daria pra ele fazer? Pra ser mais interessante, eu não sei. Uma coisa que eu não gostei nesse epílogo é que uma das mensagens que acabaram se fechando mais forte pra mim é essa ideia de amigos como família. Quando o Kanata fala, pô, a gente é família, sabe? Foi um dos momentos mais fortes pra mim do mangá inteiro. E aí, nesse epílogo aqui, os maridos vão pro espaço e deixam as esposas na Terra, sabe? O Uber ficou. Mas isso me falaram, eu reclamei disso antecipadamente, eu reclamei disso quando eu terminei de ler originalmente no Twitter. A resposta que me deram falou, mas é só o Zack e o Charce que falaram em algum momento que queriam ir com o Kanata. Eu falo, concordo, mas o Kanata casou, sabe? O Zack casou. Por que eles vão ficar na Terra? O que elas têm pra fazer na Terra, sabe? Elas gostavam da viagem também, de alguma forma. A Ares, no final, ela adorou a viagem, sabe? A viagem a gente viu toda dos olhos dela e ela ficou maravilhada com tudo. Faz todo sentido ela ir junto. Ela só não falou que ia anteriormente no mangá, mas faz todo sentido ela ir junto. Não seria um callback tão perfeitinho pro Shinohara fazer se não fosse exatamente as pessoas que comentaram de fazer. Mas sacrificava isso por uma mensagem coesa no epílogo, porque eu não teria me importado, sabe? Uma coisa que eu talvez um pouquinho menos machista, só jogando aqui. Eu não acho que é um problema muito grave. Um pouquinho. Tem uma coisa, eu comentei que Samidare, por exemplo, é um epílogo Coming of Age. Esse epílogo tem um pouco disso, mas é só tão jogado. O mangá não era um Coming of Age, mas eu sei que muito mangá adolescente meio que tem que colocar isso, acho que por causa da idade que os personagens têm, mesmo que não combine tão bem com o resto da obra. Eles fazem uns comentários assim nostálgicos. Não, nós amadurecemos, terminamos o colégio e tudo, mas nunca foi sobre isso o mangá. Não mesmo. Mas ele comenta assim pra terminar meio qualquer coisa. Faltou fechar com uma grande mensagem, talvez, no final das contas, né? Tipo, não ficou um impacto sobre o que é esse mangá, afinal de contas. É que também, de novo, o mangá tem todo aquele arco dramático do Charce e tudo mais, que é super bom. E depois, independente se você gosta ou não da revelação do mundo, ele vai depois disso pra um capítulo que é só um infodump. É literalmente só um infodump do que aconteceu, sabe? O clímax dramático já tinha passado e não terminou com ele. Sim. Foi um capítulo a mais de epílogo. Ele teve coisas demais de informação e coisas de menos de conclusão de arco, sabe? Sim. Tipo, é muita informação que fecha plot, mas pouca informação que fecha arco, sabe? Acho que é uma ótima forma de definir. Mas é isso aí. Beleza. Acho que, resumidamente, é isso aí. É aquele tipo de final que não estraga o mangá nem de longe, sabe? Não é. Sabe? Mas... Não contraria nada, não é um final ruim o bastante pra isso, nem nada do tipo. Só um pouquinho decepcionante, mas os outros 47 capítulos estão lá. Beleza. Pra encerrar, então, aqui cada um vai dar a sua mensagem final.
sobre Kanata no Astra e fala o seu personagem favorito. Luke, começa você. Personagem favorito é o Luca. Gosto bastante de Kanata no Astra. Eu fiquei muito feliz de que foi pra mim a comprovação que o Shinohara é muito bom. Ele é um ótimo roteirista pra mim. E tô muito ansioso pro que ele vai fazer depois. Mas eu ainda acho que esse mangá poderia ter rendido mais do que ele rendeu, sabe? Eu acho que ele foi um pouco curto demais. Ele poderia ter desenvolvido mais o plot lá do troca de planetas e tudo mais. Isso ainda me decepciona um pouquinho. Mas, no geral, é um mangá que eu gosto bastante. Estranho. Eu gosto de Kanata no Astra. Todos os problemas que eu tive eu expus aqui. E são problemas que eu tenho problemas bem grandes com eles. Porém, ainda assim, mesmo sendo problemas tão fortes, de forma geral, ainda é um saldo bem positivo, assim, sabe? Eles são coisas que são... Outras histórias, eu mataria a história pra mim. Mas Kanata no Astra faz todo o resto tão bem que eu consigo fazer uma vista grossa ali, sabe? Eu reclamo, mas eu gosto no final. Então, eu acho que é uma boa leitura. Eu até acho que ela é o Luke comentou ele do Shinohara, que ele é bom e tá se provando aqui e tal. Ele tá se provando aqui. Mas a Jump também jogou ele na raspa do tacho das revistas dela pra lançar isso aqui, né? Porque, pô, lança no site lá, sabe? Porra, cara, isso aqui não tinha que tá jogado no site, sabe? Porra, o cara de Sketch Dance, o que ele tá fazendo aí, né? Porra, dava uma Jump Square pra ele que fosse, sabe? Dá alguma coisa. E, bom, é isso. Essa é a minha impressão geral. Personagem preferida, eu vou ficar com a Ares. Eu gosto bastante da Ares. Eu posso fazer um comentário só sobre a Ares? Que twistzinho merda que é a clone dela, ou de que ela é clone, chama Séria. É a Ares ao contrário. Sei. Ai, mano, vai se fuder. Vai se fuder. É porque o seu nome é o contrário, não fala isso. Era pra dar uma pista previsível. Não, a pessoa não queria esconder nada, essa é a verdade, né? Bocha, palavras finais, personagem favorito. Eu não gosto muito de histórias de ficção, mas eu acho que Kanata no Astra faz bem, porque eu me divirto mais do que eu me importo com as coisas de ficção mesmo. É isso aí, eu não gosto de história de ficção, porque eu acho que eles exageram. E não é legal. E geralmente essas merdas. Ficção científica, você tá dizendo? Porque toda história costuma ser ficção. Não necessariamente. É uma verdade na cabeça de quem criou. Ok. Nossa, não. Ok. Então, meu personagem favorito é o Luca, porque o chip Luca é um lugar maravilhoso. Nossa senhora. Ele é muito sacana, ele é muito escroto, ele tá todo momento sendo sacana, legal. Eu acho que eu divido bastante da sua opinião estranha sobre Kanata no Astra no final das contas, porque também eu posso começar a apontar os defeitozinhos que eu não gosto dele e eu vou longe, sabe? Mas termina com uma nota bem alta no meu coração no final das contas. Eu acho que com o tempo essa nota só tende a crescer, porque eu acho que tem a ver até estrutura do mangá, sabe? Ele é bem estruturadinho, ele tem um esqueleto forte sobre como cada planetinha vai funcionar, a gente vai desenvolver um personagem, cada capítulo vai ter isso. Ele tem um esqueleto tão bem firme e os personagens tão bem planejados que no final das contas esses defeitos acabam sumindo e o mangá parece que é feito com tanto coração, sabe? Com tanta honestidade. Parece que eu tô vendo a pessoa mesmo escrever ali, que eu acabo gostando bastante, sim, de Kanata no Astra. Ele é tão simples, sabe? Não é... Nem parece o tipo de mangá que a gente comenta aqui no Mangá ao Quadrado. Não é um Bokurano, sei lá, da vida, que é tipo um puta negócio psicológico do caralho. Ele é simples, ele é gostoso. Não é cínico, não é diferentaço, né? Não é deep, não é underground, nada disso. Absolutamente nada disso. Tem que deixar esse dentro, basicamente. E... Puta, esse Kanata no Astra, quando tiver anime, inclusive, vai estourar. Porque, tipo, nossa, é perfeito, né? Tem duração. Puta, é perfeito. É perfeito. Tem duração pros 12 episódios certinho, né? E o meu personagem favorito é o Kanata, no final das contas. O shonenzão genérico ali me conquistou, cara. Puta que pariu, que personagem fantástico. Muito Sabe bom. por que eu acho que eu não gosto tanto do Kanata assim? É porque ele é meio que o Bossum repetido. Que é de sketch dance, isso? Eu acho o Bossum mais falho. Eu acho o Bossum um personagem mais falho. Eles são diferentes. Eu acho que existe diferença. Não, eles são distintos o bastante pra não falar que, nossa, tá absurdo, mas lembra bastante. É o tipo de problemas que ele gosta de dizer, eu acho. Beleza, então quem sabe nunca um podcast aí de sketch dance ficar na promessa aí. Não vai acontecer, eu já desisti. Não vai acontecer. Seems like one of the fucking joke, doesn't it?
Leitura de e-mails, Judeu Ateu. Leitura de e-mails, estreio do Mangá ao Quadrado de número 224, Batalha Real, parte 5. Exato. Os e-mails chegam no e-mail contato@alquadra.do e os comentários chegam no site mesmo, alquadra.do. Só ir lá e deixar o comentário que a gente sempre lê ou responde, ou os dois. Recadinhos rápidos. Sim. Primeiro, semana que vem o famoso quadrinho ao quadrado está de volta. A gente já anunciou que o próximo quadrinho seria Bulldogma. Correto. Então leiam pra semana que vem, ainda há tempo. A Amazon entrega rapidinho, você não comprou ainda, então ainda dá tempo. E também comecem a ler Sengoku Yoko. Exatamente, não é pra já. Mas é pra um futuro não muito distante. Próximo. A gente vai fechar a trinca do Satoshi Mizukami. Sim, finalmente. O Luke fez o pitch pra gente vendendo esse programa. Ele disse que a gente fala pouco sobre Sengoku Yoko e que ele tem muitas qualidades que a gente acaba deixando passar porque as outras obras chamam mais atenção. Vamos dar atenção devida então a Sengoku Yoko. Né? O mangá comprido tem um bom tempo pra ler, aí eu acho. É meses pra frente, não precisa, não é pra já mesmo. Mas mas já começa a dar aquela bicadinha ali, pega um volume por semana e vai acelerando. Vamos lá então, Bislowpoke Report, que é a sessão onde a gente fala de coisas que não tem a ver com o programa que a gente tá fazendo a leitura de e-mails, né? Então, coisas do passado, ou recadinhos, ou qualquer coisa, como por exemplo, o caso do Matheus Santos, de 21 anos, ilustrador de São Paulo, que fez uma fanart de Batorém, aí sim. Aí sim. Isso que eu gosto de fanart. Eu gosto também quando a gente recebe fanart. Inclusive, eu pus as fanarts, quase todas que a gente já recebeu, de Twitter, de e-mail, pus todas ali no Facebook, vocês podem conferir na página. Essa que a gente comentou agora é pra estar também, se não for esquecida, mas vamos ver. Eu não pus essa também? Eu tenho quase certeza que sim. Não? Não sei, porque ela chegou, né, entre você ter colocado e agora. É capaz de não, então. Tomara que esteja lá, então, quando sair esse podcast. O Salgado Mafini, 20 anos, que está cursando Engenharia da Computação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pediu pro Stan dar uma chance pra Devilman Crybaby, né? O anime aí da Netflix. Ele também leu um volume de Hoshieng, Stardust Memories, um volume de Blame, um volume de Mahotsukai no Yume, No Longer Human e Suicide Club. Uns mangás bem hipsterzão aí, né? Deve estar pegando alguns aí que tá saindo no Brasil, né? O Blame, o Mahotsukai no Yume, que é o... Como que tá saindo o nome no Brasil? Magus Bride? Acho que tá saindo em inglês, Magus Bride, sim. E Devilman Crybabies vai dar uma chance, estranho. Vamos ver isso aí um dia, quem sabe, né? Tantas promessas na vida. Acabou de sair uma segunda potência, fazia meses que não saía um, acho que vai demorar. Vai demorar. Não se empolguem. Sem promessas por enquanto. O House, ele leu Dead Demons Dead Destruction do Inio Asano e disse que não só é o melhor mangá do Asano, é o melhor mangá que leu nos últimos 4 anos. Isso aí é uma... data muito específica. Uma declaração careca, né? Não. Bold statement. Melhor do Asano, o melhor dos últimos 4 anos pode ser, mas o melhor do Asano é... Não, é difícil. Eu vou falar, eu dei uma maratonada nos atuais... eu tô curtindo pra caramba. Não cai no hype, só, eu diria isso. Porque não é nada que você espera. A única coisa que eu vou dizer que tem meio que... é uma boa incentiva pra leitura, é que tem em Dead Destruction tem uma parcela gigante desse mangá que é meio que um Pegasus que deu certo. Ele tentou de novo o Pegasus de Pum Pum e deu certo dessa vez, meio que a mesma ideia, pelo menos. Não sei se me motiva isso ou não. Tentar ver o negócio dando certo? Pô, eu ficaria empolgado, mas pelo jeito não foi uma boa forma de vender, não. Um dia, quem sabe, eu leio. Eu tenho que pegar uma disposição ali e dar uma maratonada. Tá perto do final, eu diria pra ler quando acabar. E o último aqui do Slowpoke Report é o Gugu Liberal, ele que sempre dá uma boa resenha ali nos comentários. Muito obrigado, Gugu, do que ele leu. E inclusive ele viu o What, do Bo Burnham, né? Foi o
o stand-up que a gente não comentou dele. Ele falou que gostou bastante, principalmente da última música. É muito bom mesmo. Ele leu Witches e ele recomenda muito fortemente O Alquimista, do Paulo Coelho, o livro. Falando de livros, ele já aproveita e pede uma recomendação do Estranho, da Agatha Christie. Ok? Alquimista, você já leu O Alquimista? Não, nunca li. Também nunca li. Eu sou muito ruim de livro. Acho que é por isso que nunca vai rolar uma segunda potência de livro. Não, é bem difícil, E, não sei o que pensar de Paulo Coelho. Sempre é meio polêmica as opiniões das pessoas que gostam de livro sobre Paulo Coelho, né? Alguns ou ama ou odeia. Ou ama ou odeia, exatamente isso. Mas eu consigo imaginar qual é a relação com Witches pra ele ter feito essa recomendação. Alguma coisa da Agatha Christie? Olha, o mais óbvio que sempre recomendo, qualquer pessoa que leu Agatha Christie, você fala um livro da Agatha Christie, vai falar O Assassinato no Expresso do Oriente. Uhum. Ou vai falar O Caso dos 10 Negrinhos, que eu acho que hoje em dia chama E Não Sobrou Nenhum. Ou tá com algum desses nomes hoje em dia. Acho que é E Não Sobrou Nenhum, acho que é. Uhum. And Then There Was None. Inclusive tem uma minissérie de 3 episódios que saiu da BBC, acho que é um ano retrasado, que é uma boa adaptação, mas o livro é mais legal. É isso aí, fica aí. São essas recomendações aí, ok. Sobre a Batalha Real, né? O último episódio da Batalha Real, o Sétima Arte, ou a Sétima Arte, está ansioso pelo encontro do Johan com algum personagem mais altruísta pra ver se consegue quebrar a motivação dele. Ele acha que o judeu está usando muito o artifício de quebrar a expectativa do público, e se ficar repetitivo isso, logo não vai mais ser essa quebra. Verdade. Ele tem um ponto aí, né? Se toda vez a gente quiser subverter, aí tem mais subversão. Porra, mas aí se eu fizer o normal, aí vai ser a subversão, porque o pessoal vai ficar pensando, porra, esse cara aí só subverte. Aí eu não faço, e aí vai ser a subversão. Então não tem mais saída, né? Mas aí já vai estar cansado a subversão, entendeu? Não, mas não tem mais saída. Qualquer coisa que eu fizer agora vai ser uma subversão. Ou da narrativa, ou da minha história. Não, porque se for muita subversão, a subversão vai se tornar normal. Então não é qualquer coisa que fizer vira subversão. Eu já não sei mais. O Halsey, ele diz que ele ainda tá meio frustrado com o papel do Thorfinn no programa. Ele diz que, de novo, ele diz no mangá que ele é uma máquina de matar por motivos bem específicos. Mas ele disse também que o Zera substituiu a Skellad na mente dele é algo muito, muito forçado. Mas foi da hora, mesmo assim. Mas a gente não substituiu, né? No final, a gente decidiu que não era. Tipo, eu achei uma boa sacada até. Eu não lembro da gente pensar isso, não. Que, tipo, o Zera ia substituir. A gente começou a cogitar a possibilidade dessa relação, mas a gente viu que não ia funcionar. E ele também teve um comentário ali junto com o Leonardo sobre a posição atual do Nagisa no podcast. Então os dois personagens mais polêmicos continuam rendendo polêmica no Batalha Real, o Thorfinn e o Nagisa. Não tem jeito. Não importa, eu acho que foi bonito o que a gente fez com esse personagem. Foi endereçado. Foi. Ambos os personagens. Beleza, cara. Essa leitura de e-mails aí um pouco mais curtinha. Tem alguma coisa que você quer comentar da sua vida, do que você fez, do mundo? Costuma convergir esse público, então eu assisti Pantera Negra. E aí? Da Marvel eu gostei. Bom filme. Acho que um dos melhores da Marvel, que não é assim. Não precisa de muito pra ser. Grande, mas eu acho que mesmo assim é um bom filme, principalmente pela todo o papel que ele desenvolve na nossa sociedade real, né? Eu acho que é um puta do impacto legal que ele tá trazendo, e é um bom filme. Ele se sustenta como um bom filme. Tem umas motivações boas, umas mensagens interessantes. Personagens, eu acho que os melhores personagens da Marvel estão lá. Porque tipo, o filme tem uns 8 personagens nomeados que são bons e desenvolvidos na história, sabe? Muita gente. Tipo, eu vi elogiando o vilão desse filme. O vilão é bom também. Ele tem uma boa motivação, tem umas boas mensagens também, e o ator é muito bom, né? O Michael B. Jordan é muito bom. E o Ulysses Claw, também é o Andy Serkis, que também é um vilão por parte do filme. Ele também tá muito bem. Tá todo mundo muito bem nesse filme. Essa é a melhor coisa do filme no final. As atuações. Tá todas muito boas. Ok. Quem sabe eu vou lá ver quando sair o Pirata. Eu não vejo filme de super-herói no cinema mais, não. Desculpa aí. Você sabe que eu vi outro dia desse? Eu nunca, sei lá, obviamente eu nunca comentei aqui, mas eu tava, por algum motivo o YouTube me mandou uma cena desse filme, aí eu acabei baixando e vendo inteiro, e é um filme que continua muito bom, Shawshank Redemption.
Um Sonho de Liberdade em português. Sim, clássico, é um clássico, né? Mas eu acabei vendo ele inteiro de novo e, porra, mano, esse filme é muito bom mesmo. Se você nunca viu esse filme, Shawshank Redemption, porra, eu recomendo muito fortemente. É um bom filme mesmo. É um dos meus preferidos, inclusive. Acho que lá no meu Filmou deve estar com um dos meus preferidos lá. Eu gosto bastante. Tu não dá pra saber esse filme continuar tão bom. É uma ótima história. Either or whichever who wear ignorance bliss. So that's how he keeps his rear clear. So when we're piranhas, cause it's easy. I checked into a bargain price room on La Cienega. Gazed out through the curtains of the parking lot. Recomendação da semana então é sua, Luke? Sim, vou seguir uma mini temática na recomendação aqui, que é recomendar um mangá do mesmo escritor que escreveu Azorian Clouds. Desista diferente, mas é o mesmo escritor, uma outra novel. O mangá tem um nome gigante em japonês, gigante mesmo, mas ele se traduz, tem o título 3 Days of Happiness, pra facilitar a vida de vocês. O título da novel é pequeno e esse é o título da novel traduzido. O título do mangá, eles quiseram fazer meio que título de light novel, mesmo que não fosse título de light novel, sabe? Basicamente, eu vendi minha expectativa de vida por 3.000 ienes. É alguma coisa do tipo. Esse é um mangá que eu acho que muito interessante, que ele lida com um personagem Hikomori, não Hikomori, meio Nietzsche, que tá vivendo a vida sem motivação nenhuma, e ele encontra um lugar que vende a expectativa de vida da pessoa, basicamente. E ele, ao descobrir que a expectativa de vida dele não valia quase nada, ele basicamente desiste de tudo e ganha um dinheiro minúsculo pra viver 3 meses da vida dele. E só que aí ele tem que viver 3 meses com uma acompanhante pra evitar que ele faça merda e tudo mais, e que estrague tudo, porque se ele tem pouco tempo, ele pode causar problemas. Eles têm que evitar essas coisas e saber que ele vai estar lá pra cumprir o combinado. É o mesmo escritor de Azorian Cloud, tem essa mesma dinâmica meio depressiva, assim, que você vê o personagem sem rumo na vida e tendo essa nova garota que vai mudar um pouco como ele vê o mundo. O tom do mangá, a coisa que ele mais me lembrou foi muito Exum Pum Pum, sabe? A reta final de Exum Pum Pum, quando ele tava lá com uns 20 anos, muito sem saber o que fazer, vivendo sozinho. Ele passa muito esse filme. Eu acho que é o mangá que passa esse filme tão bem quanto. Não no resto, não tem a mesma qualidade no geral, mas ele passa muito essa ideia dramática. E é muito bom lidar com esse estado mental. Eu acho que muito mangá trata esse tipo de coisa meio mal, de forma meio banal, e ele lida com o aspecto psicológico do personagem muito bem. Não tem muito a dizer, eu acho que é uma premissa muito interessante que ele lida bem. Tem 3 volumes de conteúdo. 3 volumes completos aqui. Eu gosto bastante desse mangá, e a parte que mais me chamou a atenção foi realmente como ele me lembra muito do feeling que Pum Pum passou e que eu não tinha há muito tempo no mangá. Tem até umas semelhanças de plot que me surpreendem, pra falar a verdade, mas eu não vou contá-las aqui. É engraçado, porque até Azorian Cloud eu evitei falar quando eu recomendei, mas ele tem também esse feeling de Pum Pum, sabe? De lidar com falta de rumo de vida, esse tipo de coisa. Então, definitivamente vou ler esse mangá, assim. Tá na minha lista já, inclusive. Bom narrativo, mesmo que o artista seja diferente, mas você vê que os diálogos e os temas são similares. Ele gosta de basicamente fazer um casalzinho meio depressivo. Beleza. Boa recomendação, Luke. Boa recomendação. Eu vou mandar o link aqui e vocês vão entender porque eu não falei o nome inteiro do mangá. Não, eu tô vendo aqui já. O nome inteiro é impronunciável mesmo. Beleza, a recomendação da semana então é 3 Days of Happiness, 3 dias de felicidade, correto? Isso aí. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Down there in the dark, I could see the real truth about me, as clear as day. Lord, if I make it through tonight, then I will bend my ways and walk the straight path to the end of my days. St. Joseph's baby aspirin, Bartles and James, and you, or your memory